E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui hoje para bater um papo com Cajuína sobre um assunto um tanto polêmico que é homofobia e mimimi. Bom, nos últimos dias circulou muito nas redes sociais um vídeo de um garoto de 12 anos ao qual, ao bater os parabéns, ele dava um beijo em outro e mesmo assim tinha um parabéns com um pouco erótico, vamos dizer. Isso levantou a questão: Melissa, homofobia existe ou será que é só mimimi? Para muita gente, homofobia, assim como a homossexualidade, é uma questão de escolha ou de falta de vergonha, mas na verdade a homofobia, e a gente citou a questão da criança de 12 anos, para mostrar que, por exemplo, se a gente fosse ver comentários, com certeza muita gente ia estar dizendo que não, porque era criança e não sei o que, não sei o que. Mas o fato é que muita gente, independente de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, eles são são intolerantes à sexualidade, à escolha do outro, né? Que é o caso de crimes de ódio motivados simplesmente pelo fato de outra pessoa ser homossexual, o que não tem nada a ver com a vida daquele que agride, né? Pelo menos não do meu ponto de vista. Porque se a gente for levar em consideração as nossas raízes, né, e for assistir aquele vídeo, até então de primeiro vai dar um impacto. Mas depois eu me perguntei, o que chocaria naquele vídeo? Lógico, duas crianças se beijando não é bem comum, mas se a gente for levar em consideração que essa idade é a idade do descobrimento, que é normal, se fosse uma criança, um homem ou uma mulher, estivesse até então se beijando, eu acredito que não teria a mesma repercussão. A repercussão todinha gira no fato de ser dois homens. Voltando ao passado, a gente vai ver que a homossexualidade sempre existiu e que até então era vista como uma coisa comum. A gente vai ver que essa trajetória de preconceito, ela vai ser começada a tratar quando surge o catolicismo. Porque a gente vai ver que até então, se a gente for fazer um estudo na Bíblia, a gente vai ter várias passagens, tanto em Coríntios como em Romanos, que vai até então dizer que a homossexualidade é pecado. Então, tudo como tem no pecado vai começar a trazer uma corrente ruim até então, porque eu acredito que isso é o que vai estimular o preconceito. E nisso a gente fica vendo algumas pessoas com opiniões diferentes da minha, da de Melissa, sair pela rua dizendo que a homossexualidade é uma doença, dizendo que a homossexualidade é uma escolha, é uma opção, é uma orientação. Aí eu lhe pergunto, Melissa, você acredita que uma pessoa vai fazer uma opção por ser gay, por sofrer um preconceito, por ser discriminado, por apanhar na rua? Porque se a gente for pegar dados, a gente vê que em cada 25 horas é uma morte por fato de ser homossexual. E sem falar, primeiro que eu não acredito em escolha, nesse sentido. E uma outra questão é que o Brasil, apesar, se eu não me engano, é um dos países que mais mata homossexuais do mundo. E apesar disso, o Brasil, por incrível, eu inclusive não sabia, mas o Brasil é um país que ainda não tem a homofobia como crime, né? Então, desde 2014, a Maria do Rosário, ela propôs um projeto de lei, mas que ainda não foi aprovado. E, além disso, as únicas estatísticas que a gente tem sobre essa questão das mortes por crimes de ódio a homossexuais, porque para mim não tem outra explicação, você simplesmente desrespeitar ou violentar outra pessoa simplesmente porque ela escolheu vírgula, né? Simplesmente porque ela escolheu se assumir, né? Porque escolher gostar ou não, aí eu acho que já não é uma questão que a gente pode colocar em jogo. Mas é a questão do comportamento. A nossa sociedade, ela é muito preconceituosa desde o início. Então, essa questão do homem e da mulher, principalmente após a igreja, o surgimento da igreja nos séculos passados, a justificativa através da Bíblia, como a Erika falou, inclusive que tem passagens, que a gente também não vai se ater muito a isso, mas que não falam exatamente, falam da homossexualidade, mas, por exemplo, estão no Velho Testamento.
No Velho Testamento a gente também tem lá dizendo que a gente não pode comer frutos do mar, que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode comer carne de porco, e são coisas que todo mundo faz e que nem por isso as pessoas se irritam com isso ou deixam de fazer porque tá lá. E uma outra questão também em relação à homofobia, que, por exemplo, muitos dizem que é uma influência. Então, porque se meu filho, meu sobrinho, se uma criança vê um homem beijando outro homem e uma mulher beijando outra mulher, ele vai ser influenciado a fazer a mesma coisa. O que eu não acredito, porque seguindo essa lógica, de início nem existiriam gays, né, na verdade. Porque se a gente nasce em uma casa com um pai e uma mãe, né, a gente tem esse modelo de família e ainda assim não segue, então acho que não é uma questão de influência e também não é uma questão de opção. E como diz o Dr. Drauzio Varela, todos os animais, praticamente, eles, em algum ponto da vida, têm relações homossexuais com outras espécies. Então, o animal, ele não tem escolha. Ele não tem essa questão de falta de vergonha na cara. É algo que não tem muita explicação, diríamos assim. Assim como a sexualidade em si, eu diria, né? Porque a sexualidade a gente não escolhe, a gente vai descobrindo com o tempo. E, inclusive, como a Erika falou, nos tempos antigos, antes da igreja, os homens eles se relacionavam inclusive como uma forma de conhecimento. Então um homem de 20 anos não só poderia, mas como deveria se relacionar com um homem de 40, 50 para que ele fosse aprendendo. Agora um homem de 20 anos com outro de 20 anos já não era bem visto. Então assim, é mais uma questão de como a sociedade coloca essas relações do que como elas realmente são. Porque um outro ponto que eu também acho interessante é a questão do comportamento. Nem todo homossexual, ele demonstra ser homossexual. Então, eu acho que às vezes é aquela questão. Talvez seja isso, né, do meu ponto de vista. Às vezes eu não tenho coragem suficiente de me assumir, mas ele tem e ele consegue viver a vida dele super bem consigo mesmo. E pelo fato de eu não conseguir ter coragem, ter força suficiente para fazer a mesma coisa, eu acabo descontando essa raiva que eu tenho, essa frustração em cima daquela pessoa que não tem problema nenhum com isso. Na verdade é que fazemos parte de uma sociedade preconceituosa, na qual dita ser certo ou errado. Temos uma sociedade conservadora, que acredita que o certo é uma casa ser composta pelo pai, pela uma mãe e pelos filhos. A psicologia diz que você não nasce nem homossexual e você nem nasce hétero. É uma coisa que você adquire com o passar do tempo. Então, é um gosto, é tipo como se fosse um gosto. Então, nós não somos as pessoas mais indicadas para dizer que é certo ou que é errado. Temos apenas que respeitar. Não julgo o vídeo que circulou na semana passada como um vídeo certo ou errado. Eu acho que a gente apenas tem que começar a entender os pontos e deixar o nosso preconceito de lado. Porque o preconceito com a homossexualidade existe sim, está aumentando e a prova disso é que cada tempo que passa mais, a gente está tendo mais pessoas sofrendo com isso e a gente tem que pensar que essas pessoas são igual a gente e que isso já existe há muito tempo. E só porque eu sou homossexual ou você é homossexual, não quer dizer que nós somos diferentes das demais pessoas. Nessa vertente, a gente vê muitas pessoas dizer que a homofobia não existe, que isso tudo é um mimimi. Mas o que seria um mimimi, Melissa? Ele é usado, vamos dizer assim, por pessoas que são preconceituosas, né, que não conhecem, nem procuram se aprofundar no assunto, que tiram conclusões precipitadas e que, além disso, julgam as outras pessoas pela orientação sexual delas, né? Porque já que a gente não tem uma outra definição melhor, a gente usa essa que é melhor do que a opção sexual, que é mais errada ainda. Tem outra coisa. Antigamente, o pessoal que diz que é mimimi, porque diz o seguinte, antigamente a gente chamava fulano de viado e não tinha nada, mas hoje em dia tem. Sendo que, sim, é um problema, entendeu? O prático delas cenas não pode, porque elas sendo feitas, né? Você não pode simplesmente chegar, porque eles dizem que, não, antigamente a gente tinha o direito, a gente podia chegar em alguém e dizer, viado, bicha. Inclusive chama a geração do mimimi, né? Porque, não pode falar mais, se você só chama alguém de viado, você solta uma piada, você não pode brincar, não pode fazer mais isso, porque se revoltam e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas acho que é uma questão mais de respeito mesmo, assim. E é mais usado por pessoas que não têm muito
discernimento das coisas. Então, isso é falta de vergonha na cara. Você deita com o homem porque quer. Mas acho que ninguém acorda, hoje eu vou ser gay. Não gostei de ser gay hoje, amanhã eu vou voltar a ser hétero, porque é melhor. Acho que não tem isso. E tem muita gente, por exemplo, que diz que essa questão de atração, de gostar, de não gostar, não é pelo sexo que aquela pessoa tem, mas por quem essa pessoa é. Então, assim, tem muita gente que, então é bissexual, nem gosta de homem, nem gosta de mulher. Fica com safadeza porque não se decide. Então, acho que não é por aí. Tem pessoas que têm uma outra forma de visão sobre os seus sentimentos e que administram isso de uma outra maneira. De uma maneira que, por nossa sociedade ser muito conservadora ainda, acham que é muito errado, né? Que é uma coisa anormal. Corrigindo, eu só diria que é um falso conservadorismo, né? É porque a gente tem a nossa sociedade, principalmente no Brasil, que ele tipo mascara. Ele quer que exista, só que o gay até então vive oprimido, vive escondido dentro de si. Porque eles acham que se você fizer uma manifestação de carinho, talvez numa pessoa, seja errado, você está faltando de respeito com a família brasileira. Não é. A gente tem que entender que a família brasileira está atualizada. É composta por 2 homens ou 2 mulheres. E é uma família brasileira também. Exatamente, até porque em relação a impostos, a direitos, diante da lei, eles cumprem assim como nós héteros. Então acho que não tem por que haver essa distinção nessa visão social, digamos assim. Indo pro campo religioso, aí já é uma outra questão, porque já envolve crenças, mas ainda assim acho que o respeito ele tem que prevalecer, independente de qualquer coisa. Então, galerinha, por fim, vamos julgar menos e conhecer mais e vamos respeitar. O respeito é fundamental, até porque eu não acredito que é uma opção e nem acredito que é uma orientação sexual. Como eu já falei antes, ninguém vai optar por algo que só faça mal a gente, porque até então vivemos numa sociedade que faz mal com o preconceito e ninguém é orientado a ser gay. Então, por hoje é só. Então, gente, como a Erika falou, vamos tentar julgar menos, conhecer mais e disseminar essa ideia de que o respeito é a melhor saída para qualquer coisa, até porque a gente vive num país diverso, que tem de tudo um pouco, então acho que a gente ser intolerante com tudo que nos é diferente é a pior saída possível. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, mostra para os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e até o próximo vídeo. Ave Maria! Era para ser só 8 minutos, era? Foi meia hora.